Dois. Boa tarde a todos. Gente, nós somos os irmãos Forte, estamos muito, muito mesmo felizes de estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia, quando a Kelly nos fez o convite, mais do que depressa nós aceitamos, porque aqui está o nosso DNA, fazendo palestra, e eu espero que a gente consiga entregar o nosso melhor aqui nessa tarde. E eu gostaria de agradecer, né, a diretoria por confiar, por apoiar esse evento, a Kelly, mais uma vez, pelo convite, o Kender, por montar toda a estrutura, até porque eu não posso deixar de agradecer o meu colega aqui de trabalho. E o nosso objetivo hoje é fazer uma palestra bem bacana e que a gente espera que traga para vocês alguns ensinamentos, né, alguns aprendizados. Então, eu gostaria de convidar cada um de vocês para nos acompanhar por uma trajetória, onde desafios, perspectivas e sonhos sempre fizeram parte da nossa trajetória. E todos os nossos resultados, tudo que nós conquistamos até hoje, só foi possível por causa de dois pilares: atitude e determinação. E para você que talvez acha que não consegue atingir sonhos, resultados, conquistar grandes projetos, se ligue nesses dois grandes pilares que você com certeza tem condição, tendo atitude e determinação. Eu sou o Romário Forte e ele é o Ricardo. A gente nos parece tanto, mas nós somos irmãos gêmeos. Só que por onde a gente vai palestrar, as pessoas querem saber a diferença básica entre o Ricardo e o Romário. E eu vou ensinar para vocês. Eu, o Romário, sou mais bonito, o Ricardo é o mais feio. É simples assim, é fácil de distinguir. Então, quiserem saber quem é o Romário, quem é o Ricardo por aí, procura o mais bonito, está resolvido a história. Bom, nós somos palestrantes motivacionais, de atitude e determinação, empreendedorismo e também de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Atualmente, nós estamos servidores públicos da Universidade Federal, daqui da Universidade, o Ricardo no ICB e eu trabalhando no DRH. Eu sou graduado em Logística, especialista em Gestão da Qualidade com ênfase em processo, já o Ricardo é graduado em Processos... Tecnologia em Processos Gerenciais. Tecnologia em Processos Gerenciais e especialista em Gestão e Negócios pela PUC Minas. Já trabalhamos com consultorias na área de inclusão de pessoas com deficiência, enfim, temos alguns trabalhos nessa linha. E eu também, assim como o Ricardo, estou muito honrado, muito feliz com o convite e prometo entregar o nosso melhor, deixar 110% da nossa energia, da nossa força, para fazer com que esse evento seja muito especial e diferente de tudo que vocês já tiveram aqui dentro do ICB. Mas, para isso, eu preciso do comprometimento de vocês. E eu gostaria de saber se vocês se comprometem a doar a energia de vocês e a força para que esse evento seja inesquecível, sim ou não? Sim! Sim ou não? Pode ser melhor? Sim! Show! Então, vamos lá. Como tudo começou? Tudo começou em 1993, quando minha mãe dava a luz para nós dois, e no ato do parto, os médicos identificavam que eu e o Romário tínhamos uma deficiência rara chamada síndrome do olho de gato. Deve ser por isso que o Romário é tão convencido que ele é bonito, né? E naquele momento foi desesperador para os nossos pais receberem aquela notícia, que os dois filhos tinham uma deficiência rara. E os dois ali parados, sem saber o que eles iriam fazer, os médicos vieram e falaram: olha, calma, os filhos de vocês, eles enxergam um pouquinho, eles podem perder a visão a qualquer momento, mas nem tudo está perdido. Eles podem voltar um dia quando eles fizerem um transplante de córnea, com 18 anos. Então, essa é a realidade e vão para o jogo. E, naquele momento de grande dificuldade e dor também para os nossos pais, vocês acham que eles tinham alguma reação naquele momento, a não ser ficar parados, lamentando, estagnados? Eles estavam ali, parados, justamente lamentando por essa situação. Só que cá para nós, quando nós temos uma grande dificuldade, e a gente não supera, a gente não enfrenta essa dificuldade, a gente continua do mesmo jeito que nós entramos nessa situação. E aí meu pai olhou para a cara da minha mãe e falou: olha, eu pelos meninos e você também, vamos nessa? Minha mãe encarou logo de cara e falou: vamos nessa. Eles entraram para esse jogo de gente grande, que é criar dois filhos, e passado ali 6 meses, a gente estava completando, na verdade, 1 ano e meio, os nossos pais marcaram um golaço de placa. Veio mais um irmão. Se com 2 era difícil, com 3 ficou ainda mais difícil. Tinha tempo para lamentar, sim ou não? Não, cara, tinha que trabalhar muito agora. E aí eles olharam para a cara do outro: e agora? E agora? Vamos trabalhar. E foi isso que os nossos pais decidiram e que eles tinham que fazer por nós. Quando as coisas já estavam entrando no trilho, acompanhamento médico, uma série de oftalmologistas, e a gente estava completando 3 anos de idade, os nossos pais sentaram e tiveram uma conversa muito séria entre eles.
E eles tomaram a decisão. Um olhou para a cara do outro e falou: a gente não se gosta mais, está na hora da gente separar, cada um seguir o seu caminho. E aquilo foi como uma bomba na nossa família, porque as especulações dentro da nossa família eram o seguinte: com quem que o Ricardo e o Romário vão ficar? O Rômulo vai para um lugar? Como que vai ser essa divisão da família? E, gente, acredite, foi um inferno astral que a nossa família viveu nesses momentos que antecedia o anúncio dos nossos pais, da separação. E a nossa história não foi diferente. Nós seguimos o caminho da grande maioria dos filhos quando os pais se separam. Os filhos vão normalmente morar com quem? Com a mãe. E o nosso caminho era o mesmo. A nossa mãe era a pessoa responsável por dar andamento na nossa educação, na nossa saúde, no lazer, em tudo que dissesse respeito aos meninos, independente de apoio ou não do meu pai. E eu confesso para vocês que nós tivemos uma infância normal, uma infância assim como de qualquer outra criança, igual a de vocês mesmo. Bem, quando eu paro para pensar, não foi bem igual a de qualquer um. Por incrível que pareça, nós éramos as crianças mais bagunceiras da nossa idade. A gente saía para brincar com os coleguinhas, porque lá na época a gente fala coleguinha, saía para brincar com eles na rua, jogar bola, brincar de carrinho, jogar baralho, enfim, fazer todas essas coisas que criança gosta. E a gente quebrava os nossos amigos da porrada, chegava em casa com a cara lavada e falando o seguinte: mãe, a senhora não vai me bater porque eu não enxergo. E adivinha se isso dava certo, sim ou não? Dava certo, porque era uma boa desculpa, colava. Sabe aquelas coisas assim que você fala, não vai colar e acaba colando? Pois bem, mas esse não é o ponto alto daqui. O ponto alto que eu quero chamar a atenção de vocês é para a importância da nossa família. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse item, porque essa estrutura familiar fez toda a diferença na nossa vida, nos nossos resultados, e em tudo que nós vamos fazer, nós apoiamos nesse pilar. E esse é o primeiro insight que eu quero deixar para vocês. Eu costumo falar que a nossa família, ela é como se fosse o alicerce de uma casa. O alicerce, ele serve para dar apoio, para dar sustentação às paredes e ao teto da casa, para quando vir uma tempestade, uma chuva, ventania, essa casa não vai ao chão. E nós costumamos falar que a nossa família é essa base, é essa sustentação, que nos momentos de maiores dificuldades, eles foram os primeiros a abrir a porta e nos dar apoio. E eu falo para você, tem gente, nós vamos palestrar por várias empresas pelo Brasil afora, e pessoas falam: Romário e Ricardo, vocês estão falando de família porque vocês não conhecem a estrutura da minha, a minha família é despedaçada. Deixa eu te falar, independente da situação atual da sua família, é a única instituição sólida e capaz de ajudar você a conquistar os seus sonhos, independente de como ela está agora. Mas isso depende também de você, da capacidade de perdoar o que aconteceu e de você saber qual é o papel da sua família. Porque essa instituição já levou, e eu vou fazer uma menção também a um livro que eu estava lendo recentemente, As 17 Leis para o Sucesso, de Napoleão Hill, e ele entrevistou 20 mil pessoas, e não são pessoas comuns, não. São grandes executivos, empresários, ex-presidentes, e era unânime, gente, entre eles. A coisa que mais determinou o sucesso deles era a base familiar. Então, se vocês querem sair com um insight poderoso da palestra dos irmãos Forte, a família é a base de tudo. A família é essa base que dá sustentação a todas as nossas escolhas e a todas as nossas decisões. Mas, por incrível que pareça, a nossa educação também foi um grande desafio, né, Ricardo? E o primeiro deles, para minha mãe conseguir colocar a gente na escola. Primeiro, vale a pena lembrar que minha mãe um dia estava sentada no sofá e ela começou a pensar. E não sei se vocês sabiam, mas a mulher, quando ela está sentada pensando, sabe lá Deus o que elas estão pensando, né? Pensam tantas coisas. E a minha mãe, ela estava lá sentada e ela começou a pensar o seguinte: tá, eu tenho os meus 2 filhos aqui com essa condição, mas eu não quero que eles se tornem pessoas ignorantes. Eu quero levar ele para a escola. E minha mãe, ela é uma baixinha, de 1,50 m, 1,55 m. E não sei se vocês sabem, mas a mulher baixinha, ela tem uma capacidade de ser baixinha e brava, muito, muito brava. É impressionante, parece que isso é inerente à altura, mas tudo bem. E aí minha mãe saiu em busca de escola. Ela foi na primeira escola e ela ouviu: não podemos aceitar pessoas cegas aqui, eles são incapazes e eles não vão conseguir acompanhar o restante da turma. Foi um baque. E aí ela foi na segunda escola, na terceira escola, e ela ouvia a mesma coisa. Ela falava: minha filha, mal a gente recebe 1, que nós não temos estrutura, quem dirá 2? E aí, cara, minha mãe, ela tem uma outra característica que foi fundamental na construção do que ela conseguiu: resiliência.
Resiliência é aquela pessoa que toma porrada o tempo inteiro e ainda ela ressurge da cinza. Ela ainda tem força para buscar o objetivo. Eu quero que vocês peguem isso da minha mãe e acredito que a mãe de vocês também tem. É a resiliência. É de tomar vários não, de tomar várias portadas na cara e ainda persistir. Ela foi na 5ª, 6ª, 7ª, 10 escolas. De todas as 10, ela viu que não era possível colocar os seus filhos naquela instituição. E aí minha mãe falou, vocês acham que eu vou me dar por vencida? Ela foi na justiça contra a Secretaria de Educação e ela conseguiu colocar a gente em 2 escolas. Mal, a gente queria uma. A infeliz foi lá e conseguiu 2. Cara, incrível isso. E por que 2 escolas? Porque o Ricardo e o Romário, nós enxergávamos daqui onde eu estou até 3 metros à frente, até na primeira fila de cadeiras aqui. E uma escola a gente iria escrever normal, assim como vocês do quadro, a gente conseguia enxergar nessa época, e depois iria estudar em braille na outra escola. Todo mundo aqui sabe o que é braille, sim ou não? Para quem não sabe, é aqueles furinhos que os cegos passam os dedos. Nós estudamos também aquela leitura. E aí minha mãe, ela teve mais uma ousadia, ela falou, eu vou ser voluntária nessa escola, eu quero acompanhar par e passo dos meus 2 filhos, como eles estão sendo educados, eu não vou cobrar nada, só quero acompanhar eles, vou lavar chão, banheiro, o que tiver que fazer. E minha mãe entrou para aquela escola para nos acompanhar. Dito isso, nós começávamos ali a nossa jornada naquela escola, tudo estava encaminhando conforme manda o figurino. Ricardo e Romário, nós já estávamos aprendendo a ler, como qualquer outras crianças, escrever, a gente já estava tudo encaminhado, tudo certinho. Eis o momento que Ricardo, Romário e Rômulo, os 3 irmãos, chamaram a nossa mãe para uma grande conversa. Olhamos para minha mãe e falamos, precisamos conversar com a senhora sério. Imagina a cara da minha mãe, olhando para pirralhos, falando assim, eu quero falar sério. Ela sentou no sofá e não era brincadeira, nós estávamos querendo falar sério mesmo com ela. Olhamos para ela com muita determinação e falamos, mãe, nós estamos indo embora. Nós não queremos mais morar com a senhora, nós vamos morar com o nosso pai. E aquilo foi um balde de água fria para minha mãe. Ela sofreu muito, gente. A minha mãe começou a entrar em um estágio de depressão profundo, ela começou a perder todo o sentido da vida e se questionar de tudo que ela tinha feito até ali por nós, se realmente tinha valido a pena, se realmente aquele esforço ela estava sendo recompensada. Mas naquele momento ela tinha certeza que não, porque nós estávamos indo embora, morar com o nosso pai. E normalmente quando a gente conta essa história, as pessoas falam, nossa, vocês são ruins com a mãe de vocês, vocês foram covardes. E eu quero perguntar para vocês, vocês acham que essa atitude foi de covardia, foi de ingratidão nossa, sim ou não? Sim ou não? Esse silêncio que constrange às vezes é bom. Sim ou não? Pois é, para algumas pessoas isso foi um ato realmente de rebeldia, de tudo isso que nós falamos. Só que na verdade não. Naquele momento nós estávamos falando, mãe, obrigado por tudo que a senhora fez até aqui por nós. Obrigado pela senhora ter colocado a gente na escola. Mas o seu senso superprotetor está impedindo com que eu, o Ricardo e o Rômulo evoluam enquanto pessoas. Cresça, porque mãe é assim, gente. Se ela puder, ela vai te colocar dentro de um aquário, vai colocar uma tampinha e vai ficar do lado dela, nos braços dela. E minha mãe era assim, superprotetora. E naquele momento, eu e o Ricardo, nós queríamos nos desafiar, nos permitir sentir medo, buscar objetivos maiores, conquistar espaços nos quais a gente jamais tinha experimentado, pisado. Às vezes por conta da minha mãe, às vezes pela pouca idade, enfim, mas de uma forma intuitiva, a gente estava falando, mãe, deixa a gente voar sozinho. E ela deixou, com muito sofrimento, com muita dor. Hoje nós temos um relacionamento com a minha mãe assim, extraordinário, e isso não é uma mágoa entre nós, muito pelo contrário. E nós fomos para a casa do nosso pai. Chegando lá, mal sabíamos que nós tínhamos que voltar para a escola. E chegando lá, foi bater na porta da escola para conseguir essa tal vaga. E adivinha se nós fomos bem aceitos? Não fomos bem aceitos. Meu pai pegou a gente, vamos para a escola, vamos chegar lá e vamos ver se está tudo certo. Chegando lá, conversa vai, conversa vem, eu vim matricular os meus filhos aqui. Eles já vêm de uma escola com um processo de aprendizado bem sucedido. Não aceitamos pessoas com deficiência visual aqui. É muito difícil, não temos nada adaptado, eles não estão preparados. E meu pai contra-argumentando, não, os meus filhos são diferentes, os meus filhos, não, mas não tem jeito. E aí vem uma outra professora, falou, olha, eu tenho um irmão cego. E eu pensei, graças a Deus, vai dar tudo certo então, né? E ela virou e falou, ele é um coitado, ele é um inválido, ele só fica deitado o dia inteiro em casa, dá um trabalho danado para minha mãe, 2 aqui na escola, esquece, é impossível. E meu pai ouvindo aquilo ficou muito chateado, claro, e aí ele fez simplesmente o que a lei manda, apresentou uma liminar que nos garantia na escola. Precisa eu falar para vocês que os professores não nos queriam ali, não gostavam da gente? Não precisa, né? Começamos a estudar ali contra gosto deles, e o primeiro dia de aula passou como um passe de mágica, muito rápido. Chegando em casa, meu pai veio todo sorridente, e aí, como é que foi o primeiro dia de aula, meus filhos?
Eu e o Romário com aquela cara de peste. Pai, foi incrível, foi sensacional. E ele, mas por que, meu filho? Me conta, o que vocês dois fizeram? Papai, sabe aquela moça que falou que a gente ia ficar deitado pelos corredores, igual o irmão dela, inválido e tal? Coitada dela, viramos escola de cabeça para baixo. Está procurando a gente até agora, nós pintamos 7. E aí meu pai deu aquele sorrisão e falou, é isso aí, meus filhos. Eu confio em vocês. E ali a gente começava a nossa jornada mostrando para aqueles professores que a gente iria dar trabalho, mas não porque iria estar deitado, porque a gente ia correr muito e eles teriam que nos alcançar. E foi assim, os nossos primeiros passos naquela escola, tudo estava entrando no trilho novamente, a gente entrando na rota, conhecendo os coleguinhas, passamos ali para a segunda série sem grandes problemas, terceira, o nosso nome já começava a destacar ali como alunos de destaque em algumas disciplinas. Eis que nós estamos completando 9 para 10 anos de idade, sem muita explicação, sem mais e sem menos. Eu acordei cego. E foi um choque muito grande para mim. Foi o pior dia da minha vida. Eu lembro como se fosse agora, eu no canto da sala da nossa casa, desolado e com o pior sentimento que vocês possam imaginar. E meu pai, a primeira atitude dele foi passar a mão no telefone e ligar para minha mãe. Porque a minha mãe estava com viagem marcada para os Estados Unidos para conseguir recursos para pagar a nossa cirurgia, o nosso transplante. E ele ligou e falou, Cleiton, o Romário ficou cego essa noite, você precisa voltar, ele precisa muito de você, do seu apoio. E está lá minha mãe mais uma vez, guerreira, largou tudo, todo o seu investimento e veio ao encontro do filho dela, ver o que estava acontecendo. Após esse período, né, dela chegar, abraçar, consolar, aquela coisa toda, e aí vira um tititi, gente, parecendo jornal nacional, aquelas tragédias, né, a família inteira, o bairro e tal, parece que é até alguém importante ali naquele momento. E aí minha mãe, quando ela foi embora, se despediu, chegou o Ricardo, meu irmão, me dá apoio moral, chegou perto de mim e falou assim, e aí, Romário, tudo bem, cara? Eu falei, Ricardo, tá nada bem, cara, eu tô cego e tá foda, velho. Ele tá assim, problema é seu. Aí, o que é isso, Ricardo? Sangue do meu sangue, meu irmão gêmeos falando isso? Aí ele, problema é seu, eu estou enxergando. Gente, doeu demais. Doeu mais do que eu ter ficado cego, porque era a pessoa que eu acreditava que estaria comigo em todos os momentos, mas ele estava virando as costas. Só que, pega a segunda visão aí da nossa palestra. O mundo é justo. Gira, 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 e no outro dia o Ricardo acordou cego também. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Se tivesse sido com vocês, eu acredito que agora vocês estariam chorando.